terceiro, a Pro tá fazendo a gravação dessa videoaula para explicar alguns conteúdos que nós vamos aprender esse bimestre em Geografia. Antes de eu explicar para vocês o que de fato a gente vai estudar, que são os recursos naturais, eu preciso lembrar que o nosso país ele é privilegiado em algumas características naturais dele, né? O Brasil ele é muito rico em questão de recursos naturais. A gente tem rios muito bons aqui, onde tem muita água. A gente tem o maior aquífero do mundo, que é o aquífero da região amazônica. A gente tem alguns animais que são exclusivos do Brasil. Nós temos exclusividade também em algumas espécies de animais. Então, nós somos privilegiados sim nessas questões. Inclusive, nós não temos terremoto, não temos furacões. Então, o Brasil é um país muito bom de se viver, né? Se explorado corretamente, esses recursos naturais podem trazer grandes riquezas para o país. Infelizmente, o nosso país não tem explorado muito bem esses recursos, né? A maioria deles é mandados para fora e é vendido muito barato. A gente devia vender ele um pouco mais caro ou utilizar dentro do nosso país mesmo. Bom, vamos lá. Já expliquei um pouquinho que o nosso país é super privilegiado nessas questões. Agora eu queria falar para vocês o que nós vamos estudar. Nós vamos aprender sobre os recursos naturais. Como o próprio nome diz, recurso natural é tudo aquilo que pode ser extraído da natureza e utilizado por nós, seres humanos. Nós temos essa capacidade de fazer essa extração e, como nós somos seres pensantes, criamos máquinas para auxiliar nessas extrações. Diferente de outros animais que não utilizam esses recursos, nós podemos fazer várias coisas com eles. Se a gente pensar num carro, a gente vê a grandeza que ele é, o que ele pode fazer por nós, que é nos transportar de um local para outro, mas a gente nunca para, ou raramente a gente para pensar como que esse carro é construído. E envolve muitos recursos naturais na construção de um carro, né? Desde ferro, o látex que vai na borracha, existem muitas questões envolvendo o que, para se construir um carro, são usados muitos recursos naturais. Vou citar alguns tipos de recursos que vocês podem encontrar na página 176 e 177 em Geografia, na apostila de vocês do quarto bimestre. Então, vamos lá. Se a gente pudesse classificar os recursos naturais, que são todos os recursos que a natureza nos oferece, nós poderíamos classificar em recursos naturais biológicos, que são obtidos de seres vivos, ou seja, animais e vegetações nativas. Por exemplo, um recurso natural biológico que algumas pessoas utilizam, o couro, né? Ele é tirado de um animal, seja da vaca ou alguns lugares que não é permitido utilizam o couro de jacaré e cobras, tá? Recursos naturais hídricos são representados pelas águas superficiais e subterrâneas que podem ser utilizados pela sociedade. Então, recursos hídricos, toda vez que a gente escutar a palavra hídrico, é relacionado à água, tá? E a gente tem os recursos minerais, que são provenientes da concentração de minérios na superfície da Terra. São encontrados em jazidos ou minas e tem a exploração feita geralmente por máquinas. Um exemplo de recursos minerais, o ferro, o ouro também são recursos minerais que podem ser utilizados. Entre os recursos minerais, nós temos os minerais metálicos, e nós temos os não metálicos, e temos os minerais energéticos, tá? E aí vocês podem encontrar tudo especificado na página 177. Um exemplo de cada agora eu vou citar para vocês. Recursos minerais metálicos são aqueles que têm em sua composição elementos metálicos, como por exemplo o ferro ou a bauxita. Recursos minerais não metálicos são os demais minerais que não contêm em sua composição quantidades significativas de metal. Por exemplo, a areia. A areia ela é um recurso mineral não metálico. E a gente tem os recursos minerais energéticos, que são minerais que se formam em depósitos muito antigos de matéria orgânica e são utilizados na produção de energia. O petróleo é um exemplo desse recurso que ele vai gerar depois do petróleo. A gente pode fazer o combustível, a gente pode criar plástico, né? Então, infinitas coisas que dá para se fazer através do petróleo. Recursos naturais podem ser renováveis, que são aqueles que se esgotam com a capacidade, mas se renovam. Por exemplo, a água, né? Eu já expliquei para vocês que, sendo recurso hídrico, a água ela tem um ciclo, então ela tem um começo, um meio e fim. Lembrando que, embora seja renovável, precisa se cuidar dessa fonte, precisa se cuidar dessa água, precisa se cuidar desse recurso mineral, mesmo que seja renovável. Porque se algo no ciclo for interrompido por mau uso, por desgaste, porque esteja estragado, acaba, tá? Então, a água, a energia solar, ela é infinita. Enquanto a gente tiver a nossa estrela maior, ele vai existir. E os ventos também são recursos que a gente tem, que são naturais e são renováveis.
Agora a gente tem outros recursos que, infelizmente, podem acabar um dia porque não são renováveis. Recursos naturais não